Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus comigo vai tudo ótimo na santa paz de Deus. Amém? Irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar para a honra e para a glória do Senhor. Hoje, irmãos, eu quero dar continuidade no tema que eu abordei no vídeo anterior. Por que o homem pecou? Por que o homem cometeu o pecado? Porque ele escolheu negligenciar a ordem do Senhor. Amém? Então, hoje é o vídeo parte 2. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu peço você que volta lá e assista o primeiro vídeo para você poder ter uma compreensão melhor daquilo que eu estou abordando aqui. Amém? Então, volta lá, assiste o vídeo, curta ele, compartilha, porque você vai estar evangelizando, expandindo a mensagem de Deus. Então, irmãos, vamos dar continuidade. Abram comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 7 ao 15. Amém? Vamos dar continuidade aqui do versículo 7 ao 15 do capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E o homem lhe respondeu, versículo 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse, a serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, descendente dela. Amém? Vamos lá? Então, versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, após o homem e a mulher cometer o pecado, comerem do fruto que era proibido, que Deus havia ordenado para eles não comerem, os seus olhos da natureza pecaminosa se abriram. Eles passaram a olhar com maldade. Os seus olhos agora se transformaram em olhos carnais da natureza pecaminosa. Então, eles olharam um para o outro e se sentiram constrangidos, porque estavam nus. Mas é estranho, né, irmão? Você já viu um casal, um marido e uma mulher se sentirem constrangidos de estar nus um na frente do outro? Se caso houver isso, é porque tem pecado na relação. O pecado, ele causa essa vergonha, ele causa isso no meio do relacionamento. Então, após cometerem um pecado, negligenciar a palavra de Deus, eles se sentiram sujos, eles se sentiram maus,
se sentiram envergonhados de estarem nus, um na frente do outro, de estarem pelados. O que a nudez ela simboliza, ela representa aqui nessa palavra? Ela simboliza o pecado, simboliza a sujeira, a imundície do pecado. Então, eles se sentiram maus. Ao se sentirem maus, sabe o que eles fizeram? Ao invés deles irem pedir perdão a Deus, clamarem a Deus, misericórdia, Senhor. Deus, eu errei, eu negligenciei a sua ordem, a sua palavra. O Senhor havia dito que eu poderia comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu errei, eu pequei, eu comi do fruto. Senhor, me perdoa. Perdoa o meu pecado, perdoa por eu ter errado, eu ter pecado contra ti, contra a tua palavra, contra a sua ordem. Tenha misericórdia de mim, me perdoa. Não, nenhum dos dois chegaram nesse bom senso, nesse acordo. O que eles fizeram? Eles decidiram tampar o seu pecado, eles decidiram tampar o seu pecado, esconder a sua nudez com suas próprias forças, com seus próprios esforços, né? Com seus próprios esforços. O que eles fizeram? Pegaram folhas de figueiras e fizeram vestes para si. Eles tentaram, com seus próprios esforços, apagar a sujeira do seu pecado, tentaram tampar a sua nudez. Mas é nítido, desde o início, lá no jardim, que não é por força que o nosso pecado é lavado, não é por força, é pela graça de Deus. Até o devido momento, eles não buscaram perdão, o arrependimento, mas eles tentaram tampar os seus pecados com seus próprios esforços. Mas não é pela força, é pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 9, o apóstolo Paulo, ele aborda sobre esse assunto. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontarmos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Versículo 8. Vocês são salvos pela graça, ele está repetindo, por meio da fé. Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então, nós não somos salvos pelos nossos próprios esforços, é pela graça de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado. Sim, o sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos purifica de todo o pecado, ele apaga o pecado. Então, não é pela minha força. Então, ao invés de Adão, do homem e da mulher, né, pedirem perdão a Deus, clamarem a misericórdia, eles tentaram tampar a sua nudez, tentaram tampar o seu pecado, mas não deu certo. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Irmãos, quando Deus foi visitar eles ali no período da tarde, como era de costume, porque eles tinham esse relacionamento, essa intimidade de caminhar, de conversar com o Senhor todos os dias à tarde, ali no paraíso do jardim. Olha, irmãos, do que eles abriram mão. Eles abriram mão de uma intimidade, um relacionamento peniel, um relacionamento face a face com o Senhor.
Eles se esconderam de vergonha. O pecado, ele faz a gente se sentir constrangido de se achegar diante de Deus. Eles, antes de pecarem, eles eram santos, eles tinham inocência, eles tinham pureza. Eles não se sentiam envergonhados de andarem nus. Eles não tinham vergonha de se apresentar diante de Deus pelados. Por quê? Porque eles eram inocentes, eles tinham pureza. Você já viu um bebê recém-nascido se sentir constrangido de estar nu na frente de qualquer pessoa? Não, porque ele é inocente, ele é puro ainda, ele não tem maldade. E depois que eles pecaram, eles se sentiram nus. Por quê? Porque a natureza pecaminosa dominou o homem e a mulher. Passou a agir dentro deles. E ao invés deles clamarem perdão, eles tentaram pela sua força, tentaram apagar o pecado, mas não deu certo. Então, quando Deus veio visitá-los, eles se sentiram envergonhados e se esconderam. Olha o que Satanás faz. Ele induz o homem e a mulher a pecar, a cair no pecado com suas palavras persuasivas, porque o diabo, ele confunde a mente do homem e da mulher até nos dias de hoje através da sua palavra. Ele tem poder nas suas palavras. Ele sabe persuadir, convencer o homem e a mulher. Por isso que nós temos que vigiar, nós não temos que dar ouvidos às vozes das tentações, os desejos carnais, porque ele conhece a fraqueza de cada um. Então, irmão, olha, receba essa palavra aí. Não pode flertar com o pecado. Nós não podemos flertar com o pecado, nós não podemos brincar com o pecado. Nós temos que vigiar, nós temos que lutar, pedir a Deus a sua graça libertadora, a sua graça transformadora, para Ele nos libertar. Amém? Então, o homem e a mulher deram ouvidos à cobra, à serpente, que era Satanás agindo por detrás dela, e caíram em pecado. Eles sentiram vergonha de conversar com seu pai, se sentiram nus, constrangidos. Versículo 9: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está? Porque era de costume, era prazeroso o homem aparecer, estar ali junto com Deus conversando. Deus dialogando com ele, como que foi o dia hoje, o que você fez, entendeu? E Deus contava tudo aquilo, seus segredos, eles tinham intimidade, era um relacionamento de pai com filho. Olha que maravilha. Era um relacionamento familiar ali. Eles tinham esse deleite, mas após o pecado, eles já sentiram vergonha de se achegar diante de Deus. É como um criminoso, né, que comete um delito, um crime, e se sente envergonhado e se esconde. E hoje acontece nos dias de hoje. Quando a gente erra, a gente peca, o inimigo ele chove de ideias na nossa cabeça. Ó, você está em pecado. Vai se apresentar a Deus? Você tem coragem de se chegar diante de Deus sujo desse jeito? Ele age da mesma forma até hoje. E não muda, porque ele é mentiroso. Versículo 10. E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Adão ele responde a Deus porque ele estava escondido. Senhor, Pai, eu ouvi a sua voz, eu vi que o Senhor estava ali caminhando pelo jardim, mas porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Olha, o pecado afastando o homem da presença de Deus, do relacionamento com Deus, quebrando aquele vínculo, aquele elo que o homem podia ver. Ele podia ver com seus olhos, contemplar. Então, após a queda, quanto mais pecado foi tendo, mais cego espiritualmente o homem foi ficando. E mais os seus olhos carnais, os seus desejos, foram tomando o homem. Então, ele está falando com o Senhor. Eu tive medo porque eu estou nu. Eu estava nu. Porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu?
Você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? Então Deus faz uma pergunta para ele: Adão, quem te falou que você estava nu? Você desobedeceu a minha palavra? Negligenciou o meu mandamento? Deus havia falado em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que o homem ele poderia comer de todas as árvores do jardim, daquele paraíso maravilhoso, que havia milhares de árvores com frutos, ele poderia comer de todas, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali eles desobedeceram, desejaram aquele fruto, desejaram ter sabedoria igual a Deus e caíram em pecado. E isso acarretou um monte de consequências até hoje. Então Deus perguntou: quem te falou que você está nu? Quem falou que você está nu? Por que você comeu do fruto? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus perguntou para ele: você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Ao invés dele assumir o seu erro e falar: Deus, Pai, eu errei contra ti, eu pequei, eu desobedeci a sua ordem, eu pequei. Me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu falei feio com o Senhor. Não, ele não pediu, ele não pediu perdão, ele não pediu a misericórdia, ele não assumiu a sua culpa. Primeiro, ele tenta tampar o seu pecado com seus esforços, fazendo folhas de figueira. Olha que ridículo, irmãos. Após desobedecer uma ordem dessa de Deus, ele tenta apagar o seu pecado com folhas de figueira. Deus deve olhar para a gente, ele deve olhar para uma coisa dessa e ficar: que é isso? O que esse povo está arrumando? Ao invés dele clamar o perdão, pedir desculpa, ele, com seus próprios esforços, tenta tampar a sua nudez, apagar o seu pecado. Olha que absurdo. Aí depois Deus pergunta a ele, Deus já sabia, porque Deus é onisciente, né? Quem falou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse? Ao invés dele chegar, ele teve mais uma oportunidade de pedir perdão, de pedir misericórdia de Deus. Mas olha o que ele faz. Então o homem disse, versículo 12 do capítulo 3 de Gênesis: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Deus, ó, o Senhor que me deu essa mulher, você colocou essa mulher na minha vida. Aí ele já está empurrando para Deus. Ela me ofereceu, ela me convenceu e eu comi, eu errei. Porque ela me deu, a culpa é dela. Ele está empurrando a culpa para a mulher e a culpa para Deus, porque Deus colocou a mulher na vida dele. Ele não assume os seus erros. Ele não está sendo um homem nesse momento. É mais fácil empurrar para o próximo do que assumir seus próprios erros. Sabe o que é isso? É da natureza pecaminosa. Hoje em dia a gente vê isso, é muito mais fácil apontar, olhar o erro do outro do que olhar para si próprio, se olhar no espelho. Então, ao invés dele pedir misericórdia a Deus, que Deus o perdoasse, não, ele foi covarde, ele empurrou para a mulher. A culpa é da mulher e você que colocou essa mulher na minha vida. Olha o que ele faz, irmãos. Aqui o inimigo ele já conseguiu causar o quê? Transtorno no relacionamento. Ele já começou a causar desavenças através do pecado em um relacionamento. É o que ele faz. Primeiro ele quer destruir o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, e depois ele faz o que? Ele quer destruir a nossa família. Ele quer acabar com os casamentos, colocar divórcio, acabar com o relacionamento entre um pai e um filho, uma mãe e um filho. É isso que ele faz, é dessa forma que ele age. Ele traz aquilo que parece ser bom, né? No primeiro momento, aos nossos olhos carnais. Aí os bobãos vão lá e caem na tentação, pecam. Aí depois vem acarreta aquela série de consequências.
divórcio, destruição de família, trauma da criança, e aí vai em diante, que se for falar que a gente fica até amanhã. Versículo 13. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a mulher também conhecia a palavra de Deus. Ela sabia da ordem, porque Adão havia compartilhado com ela. Ele era o sacerdote, o cabeça, ele havia ensinado ela. Eva, na realidade, ela não tinha o nome de Eva ainda, né? Depois que ele vai colocar, tá no versículo 25 aqui, 24 ou 25. Ele ensinou a mulher: você não pode comer desse fruto, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer de todas. Dessa daí você não pode comer. Então ela sabia da ordem, da palavra do Senhor. Então Deus questiona ela: que é isso que você fez? E ela respondeu, irmãos: a serpente me enganou e eu comi. Então ela faz a mesma coisa que seu marido faz. Ela não assume o seu erro. Ela não assume: fui fraca, Senhor. Eu fui fraca. Aquela serpente, ela me enganou, ela me persuadiu mesmo. Eu caí na conversa dela porque eu dei ouvidos, eu flertei com ela, eu dei ouvidos. Na realidade, eu já sabia que era proibido. Eu deveria ter cortado o assunto, eu deveria ter cortado pela raiz, deveria ter dado atenção para ela. Tem como o Senhor me perdoar? Tem misericórdia de mim? Não, ela simplesmente foi covarde igual o homem, empurrou para a serpente. Então, até o devido momento, eles não assumem os seus erros, os seus pecados e nem pedem perdão. Aí, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então Deus, nesse momento, ele está amaldiçoando a serpente. A serpente, creio eu, antes da queda do pecado, ela deveria ter pernas e patas. Agora Deus amaldiçoou ela. Ó, por causa daquilo que você fez. Na realidade, ela foi induzida por Satanás, né? Satanás, por detrás da serpente ali, ele persuadiu a mulher, porque ele não se mostra. Ele não se mostra. Ele age por detrás de quê? De anjo de luz, igual a palavra fala. Por detrás de quê? De mulheres bonitas, de rapazes bonitos, com palavras doces, persuasivas, né? Que nos enche o nosso ego, inflama o nosso ego. É dessa forma que ele age. E a serpente era o animal mais astuto, ela deveria ser um animal agradável, bonito, astuto. Aí aqui ela está sendo amaldiçoada e se transformou nesse bicho não, né? Nesse animal tenebroso que dá medo só de olhar. Então Deus amaldiçoou. Por causa disso você irá rastejar e irá andar numa posição humilhante. Você vai rastejar sobre o pó. Entre todos os animais, você vai ser o único que irá rastejar sobre o pó. E por se arrastar sobre o pó, você comerá o pó, lamberá o pó. Então, isso aqui, Deus amaldiçoou a serpente. Agora, no sentido espiritual, eu já vi alguns pastores bem sábios, né? Colocando, né, como no sentido espiritual, que Deus, ele amaldiçoou a serpente e falou com ela que ela iria se alimentar do pó. Aí eles colocaram assim: o homem, ele foi criado do quê? Do pó da terra. Deus, ele moldou o homem e soprou o seu espírito, o seu fôlego de vida sobre o homem. Então, a carne do homem, ela veio do quê? Do pó da terra. Então, quando ele fala, você se alimentará do pó da terra, eles colocam isso também, que a serpente, Satanás, ele se alimenta da carne, do pecado do homem, da natureza carnal, dos pecados que o homem comete. Então ele se alimenta disso. Então Deus amaldiçoou a serpente. Versículo 15. O versículo 15, irmãos, do capítulo 3 de Gênesis,
é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Ele é a chave, é um dos principais versículos de toda a Sagrada Escritura. É a primeira vez que o Evangelho, as boas novas, é anunciada. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Aqui Deus, pela sua misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico, Ele é abundante em graça, Ele teve misericórdia. O que Ele fez? Ele fez uma promessa para a mulher. Ei, entre a sua descendência virá uma semente. Ele fez uma promessa de uma semente, um fruto que iria nascer de um ventre materno de uma mulher, e ele seria o Messias Salvador que traria a salvação para o mundo. Ele iria salvar o mundo do pecado, ele iria salvar o mundo da serpente. Então Deus falou: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e a descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça. Aqui Deus estava apontando para aquilo que já aconteceu, mas eles não sabiam da forma que iria acontecer. Aqui o Senhor já estava pregando a palavra sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele feriu, ele esmagou a cabeça da serpente, ele esmagou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Jesus Cristo ali, na cruz do Calvário, ele destruiu, dissipou o pecado e destruiu a serpente. Então, através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, eu e você somos salvos pelo sangue de Jesus, pela graça dele. Todo aquele que confessa com a boca, crendo no coração, Romanos 10, capítulo 9 ao 13, é salvo. É pela graça de Deus, é pela sua graça que nós somos salvos. Então, aqui já está apontando para Jesus Cristo esmagando Satanás ali na cruz. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que simboliza a serpente ferir o calcanhar? É Jesus Cristo morrendo na cruz. Ali simboliza o seu calcanhar sendo ferido. A morte de cruz, porque ele sofreu. Ele sofreu, ele carregou o pecado da humanidade, ele carregou toda a sujeira, a imundície, e ele teve uma morte horrível ali na cruz. Então, essa é a ferida no seu calcanhar. Mas ao terceiro dia, ao terceiro dia o Espírito Santo ressuscitou, e hoje ele governa o universo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha, irmãos, que maravilha! Então, Satanás, ele foi derrotado ali na cruz do Calvário. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso, nós temos o elo com o Senhor novamente, nós podemos ter intimidade com Ele novamente. E Deus havia feito uma promessa. Ei, mulher, ei, homem, vai vir um descendente, e esse descendente irá pisar na cabeça da serpente. Ele trará salvação para o mundo. É Jesus Cristo que nos salva. Amém? Então, irmãos, vamos parar por aqui. Nós paramos no versículo 16. No próximo vídeo nós vamos dos 16 até o final, até o 24, né? O capítulo 3 vai só até o 24, eu falei até o 25, mas eu me enganei, até o 24. É onde Deus está expulsando o casal do Éden. Então, irmãos, se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante, se você gostou dele, curta, compartilha com um amigo, com um coleguinha seu, com algum familiar, porque você está evangelizando, você está propagando a mensagem do reino de Deus. É uma forma de evangelizar, é uma forma de ensinar, de evangelizar a palavra.
Então, irmão, dá uma curtida, compartilha, se der, siga o canal. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Grande abraço.